Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, guerreiro, fala, guerreira. Professor Jobson por cá. Mais uma aula de redação oficial. Nessa aula quero tratar com você sobre o uso dos pronomes de tratamento como aspecto ligado à comunicação oficial, tá? Sem muita delonga, quero te trazer aqui para o material, te mostrar que existem pronomes que vão ser utilizados para autoridades específicas, vão ser utilizados em momentos específicos da produção textual ligada à redação oficial, beleza? Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: você vai adotar, ou seja, você vai utilizar os pronomes de tratamento da segunda pessoa de maneira indireta, tá? Importante deixar isso claro, para referenciar, para fazer referência a atributos daquela determinada pessoa a qual você se dirige, beleza? Quero que você tenha em mente o seguinte: os pronomes de tratamento, eles vão ser usados em momentos específicos da redação oficial. O primeiro desses momentos é no endereçamento. Eu vou esclarecer, endereçamento vem de endereçar. Então, eu vou endereçar essa redação oficial, ofício do expediente oficial para determinada autoridade. Isso já precisa ficar muito claro para você. Segundo momento no qual você vai utilizar estes pronomes de tratamento é no vocativo, certo? O vocativo, ele é um chamamento, tá? O vocativo é nada mais, nada menos quando eu evoco. Então eu vou evocar, eu vou me dirigir àquela determinada pessoa. Muito importante que você lembre de que o vocativo é elemento constituinte da redação oficial, tá? E por último, e não menos importante, você vai utilizar esses pronomes de tratamento dentro do corpo do texto, tá? Quando você for utilizar o vocativo, é muito importante que fique claro para você que você vai utilizar esse vocativo no início do documento. Ou seja, você vai utilizar o vocativo para se referir ao seu destinatário. Importante que você se lembre. Ah, professor, mas não precisa me lembrar não, isso é óbvio. Mas eu gosto de lembrar o óbvio, tá? Importante que você se lembre que destinatário é aquele que recebe o documento, tá? Aquele que recebe a redação oficial, beleza?
Aqui eu preciso utilizar o pronome de tratamento por extenso, tá? No vocativo eu não posso abreviar o pronome de tratamento, tá? Eu vou poder fazer esse processo de abreviação do pronome de tratamento quando eu estiver no corpo do texto. Aí no corpo do texto eu posso usar por extenso, eu posso usar a forma abreviada, não tem problema, tá? E já o endereçamento, como eu disse para você, é importante que você entenda que o endereçamento é aquele texto que você vai utilizar no envelope. Toda documentação oficial ela vai em envelope, como correspondência oficial, tá? Então, o endereçamento é feito ali no envelope e nesse endereçamento, senhoras e senhores, peço a você que, por gentileza, não escreva, não use o pronome de tratamento por abreviação. Só use por extenso, tá? Muito importante que isso fique claro para ti. E aí, ponto importante. Eu coloquei aqui para você eu coloquei várias tabelas aqui no material e todas essas tabelas estão seguindo o Manual de Redação da Presidência da República, tá? Eu não posso trabalhar contigo fora do Manual de Redação da Presidência porque, eventualmente, eu poderia aí te causar algum prejuízo, beleza? E não é isso que eu quero, por isso que tudo que eu disser aqui está previsto dentro do Manual de Redação da Presidência. Quando você vai se referir ao presidente da República, a Sua Excelência, o senhor, certo? A Sua Excelência, o senhor. Tem 3 situações, tá? Presidente da República, presidente do Congresso e presidente do STF. Se você vai produzir uma redação oficial, uma correspondência oficial para estas 3 autoridades, você vai utilizar o mesmo pronome de tratamento no endereçamento, tá? Então, na hora de endereçar, você vai utilizar o mesmo pronome, a Sua Excelência, o senhor, tá? Já o vocativo, ele vai mudar de acordo com a autoridade. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Beleza? Tranquilo? No corpo do texto, se você for utilizar Vossa Excelência para os 3 casos, tá? Para as 3 autoridades, você vai usar Vossa Excelência. E nestes cargos, você não pode abreviar. Beleza? Você não pode abreviar em situação nenhuma nestes 3 casos em específico. Se a tua banca, na hora da tua prova, colocou lá que pode abreviar para presidente do Congresso, negativo, tá? Não existe situação de abreviação permitida para estas 3 autoridades, beleza? Vice-presidente da República, vamos aqui, olha só, no endereçamento, eu vou usar o quê? A Sua Excelência o senhor. Se for ministro de Estado, mesma coisa, secretário executivo de ministério e demais ocupantes de cargos de natureza especial. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo pronome de tratamento, certo? Jobson, mas eu não sei, professor, o que é cargo de natureza especial, os típicos CNS, tá? Eles são cargos que não exigem concurso, beleza? São cargos que não exigem concurso público, tá? Então, é importante deixar isso aqui claro para você, tá? Secretários executivos, enfim, chefes, né, em determinadas instituições, chefes de setores, secretários especiais, secretários executivos, enfim, tá? Beleza? Então é muito importante que isso fique claro para você, beleza? Tranquilo? Tem gente que muitas vezes chama esses cargos de cargos comissionados, tá?
tem gente que chama esses cargos aí de cargos comissionados. Eles vão depender... tá errado, professor? Não, não tá errado chamar dessa maneira, tá? Isso, o nome, a nomenclatura que vai ser utilizada para esses cargos, para nós, pensando em redação oficial, pouco importa, mas é importante para você, concurseiro, que você conheça, beleza? E aí no vocativo, professor, nesses 3 cargos, eu vou usar o quê? No vocativo, você vai usar o seguinte, ó, senhor vice-presidente da República, senhor ministro, senhor secretário executivo, tá? No corpo do texto, para todos, vou utilizar Vossa Excelência, tá? E para abreviar, vou utilizar esta forma de abreviação. Lembrando a você o seguinte, tá? Abreviaturas só são permitidas no corpo do texto, tá? Não tem esse negócio de você abreviar fora do corpo do texto, não. Vou abreviar no endereçamento, vou abreviar no vocativo. Não vai, beleza? Só vai abreviar no corpo do texto, tá? Que isso fique muito claro a você. Já aqui, embaixadores, oficiais generais das Forças Armadas, outros postos militares, senadores da República, deputados federais, ministro do Tribunal de Contas da União e ministro dos Tribunais Superiores. Quero que você perceba que, neste cenário, só vou ter diferenciação aqui. Veja só, preste, por favor, atenção aqui. Vossa Senhoria é o que eu vou utilizar para outros postos militares que não sejam postos do generalato, tá? Então, vou mandar uma carta para um tenente-coronel. Senhor tenente-coronel. Beleza? Vou utilizar senhor tenente-coronel. Por quê? Porque no vocativo eu vou utilizar senhor mais o posto daquela autoridade. Beleza? No caso de oficial do generalato, oficial general, eu preciso já ter alguns cuidados, tá? Primeiro porque no generalato você tem divisões, né? General de brigada, general de divisão e general de exército. Então é importante que você também, caso caia aí na tua prova, cargos ligados ao generalato, lembra sempre general de divisão, general de brigada e general de exército, tá? Que isso fique claro para você. A única destas autoridades que vai ter uma mudança ali no pronome de tratamento no corpo do texto serão os oficiais de outros postos militares que não sejam oficiais ligados aos postos do generalato, oficiais generais, tá? Em todos os outros casos, o pronome de tratamento será Vossa Excelência, tá? Isso falando do corpo do texto. E quando você for abreviar, lembra de Vossa Senhoria, que vai ter aqui uma breve diferenciação. Em todos os outros casos, eu vou usar Vossa Excelência, exceto... Estou batendo muito na questão de postos, outros postos militares, porque já vi isso aqui cair em prova e a galera trocar as bolas, tá? Então, ponto importante. No endereçamento, você percebe que é o mesmo. O endereçamento é o mesmo, certo? Só vai mudar alguma coisa no caso dos postos militares que não sejam postos de general, beleza? Endereçamento, a sua excelência o senhor. Vocativo, no caso do embaixador, senhor embaixador. Senador e deputado, senhor senador, senhor deputado. Ministro do Tribunal de Contas. Então você pode perceber qual é o bizu. Qual é o bizu? Senhor mais o cargo. Beleza? É senhor mais o cargo. O cara é embaixador, senhor embaixador. O cara é ministro, senhor ministro. O cara é deputado federal, senhor deputado. Então, é senhor mais o cargo. É isso, beleza? Bizu é esse, senhor mais o cargo. Não tem erro. Lembrou dessa maneira, não tem erro. Beleza? Jobson, mas eu preciso, professor, saber todos esses pronomes? Precisa, é importante, por isso, inclusive, que eu coloquei essa tabela para que você possa consultar quando estiver assistindo a aula, porque esses pronomes são cobrados, tá?
E, inclusive, é cobrada também a questão hierárquica de quando você envia uma redação ou um documento ligado à redação oficial para uma pessoa hierarquicamente superior a você, para uma pessoa hierarquicamente inferior a você. Então, é importante que essas noções pronominais lhe sejam dadas, tá? Vamos lá. E a concordância com os pronomes de tratamento. É importante destacar, pessoal, para você, que essa relação de concordância, ela respeita a gramática normativa. Por quê? Porque essa relação, ela é, querendo ou não, um aspecto gramatical, beleza? Então, naturalmente, vai haver aqui o respeito à gramática normativa, tranquilo? Vai haver este respeito à gramática normativa, tá? Beleza? Vamos lá, presta atenção. Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal. Presta atenção. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que quando você estuda gramática, você aprende na parte de silepse, beleza? Porque eu tenho aqui uma silepse de gênero, tá? Eles vão se referir à segunda pessoa, tá? Mas eles vão levar a concordância para a terceira. Então eu posso ter silepse de gênero e posso ter silepse de pessoa quando eu estou tratando de redação oficial, tá? Deixa eu deixar isso aqui claro para ti. Silepse de gênero e silepse de pessoa, certo? Eu posso ter essas duas possibilidades. Aqui no caso, a gente está falando de uma silepse de pessoa, segunda pessoa para a terceira. Olha o exemplo. Vossa Senhoria, pronome de segunda pessoa, designará o assessor, beleza? Vossa Senhoria designará o seu substituto. Então, percebam aqui que essa concordância, ela tem ali uma peculiaridade, mas essa peculiaridade, ela não é um erro gramatical, tá? É importante que você entenda isso. Essa peculiaridade, ela é uma característica da redação oficial prevista na gramática normativa como silepse, como eu te mostrei aqui, beleza? Vamos lá. Concordância com os pronomes de tratamento ainda nesta situação. Aqui é o que eu te falei. Eu falei que tem duas silepses, né? Lá na primeira, silepse de pessoa. Aqui eu vou ter silepse de gênero, beleza? Por quê, professor? Porque Vossa Excelência eu vou utilizar tanto para autoridades do masculino quanto para autoridades do feminino, certo? Então é importante que você perceba isso, tá? Muito, muito, muito importante, certo? E um detalhezinho que eu gostaria que você observasse aqui é este aqui, tá? Muito importante, beleza? Muito, muito importante. O pronome Sua Excelência é utilizado para fazer referência a alguma autoridade indiretamente. Quando essa referência não for direta, você usa a Sua Excelência, como está aqui no exemplo, ó. A Sua Excelência é o ministro de Estado-chefe da Casa Civil. Aqui, no caso, é uma situação de endereçamento do expediente, tá? Então, importante que você entenda isso. Sempre que eu falar expediente, eu quero que você entenda que eu estou falando aqui de documento, tá? Porque o termo que você vai aprender e que você vai ver durante os teus estudos é que expediente oficial. Esse é o termo que você vai ver muito, expediente oficial. Por isso, vai se adaptando com esse termo quando ele for utilizado aqui na aula, tá? Pronto. Aí, vamos aqui. Pessoal, signatários, tá? O que é... Vamos pensar assim. Professor, eu nunca ouvi falar nessa palavra signatário. Meu amigo, signatário é aquele que fica responsável pela assinatura do documento. Signatário é aquele que assina o documento que é enviado, tá? Então, eu quero que você pense assim, signatário é aquele que assina o documento enviado, tá? Assina o
documento. Por documento, entenda o expediente, beleza? Por documento, entenda o expediente, tá? Veja só, eu preciso, quando esse signatário, quando essa pessoa que assina o expediente, ela tem cargo interino ou ela tem cargo substituto, enfim, ela não é titular ou efetivo naquele cargo, eu preciso especificar, certo? E no momento da especificação, é necessário que você faça a flexão de gênero. Se você está se referindo a uma mulher, você vai utilizar o feminino. Se você está se referindo a um homem, você vai utilizar o masculino. Beleza? É muito, muito, muito importante que você entenda isso, tá? Professor, mas esses cargos interinos ou esses cargos substitutos, quando é que eles acontecem? Quando você está em período de transição da gestão pública, tá? Ou quando você tem situações de exoneração por motivos X, Y ou Z que não são cabíveis a esta aula, tá? Mas só para você entender, tá? Para o interino ou para o substituto assumir, é preciso que haja um impedimento legal, beleza? Tudo bem? Então, que isso aí fique claro para você. Vamos lá. Jobson, e como é que eu vou escrever cargos compostos? Presta atenção, eu vou usar hífen, tá? Quando eu tiver cargos compostos das seguintes situações: cargos formados pelo adjetivo geral, postos e graduações da diplomacia, porque a diplomacia, assim como a hierarquia militar, ela é composta por postos e graduações. Então, se os cargos da diplomacia têm uso de hífen, os postos da hierarquia militar também terão, certo? Desde que, no caso da hierarquia militar, não haja, tá, preposição, certo? Por quê? Porque quando houver preposição, não vai haver nestes casos o uso do hífen. Até dei um exemplo aqui para você, ó. Aqui mais atrás, eu escrevi tenente-coronel e eu não sei se você observou que eu coloquei um hífen, tá? Então, tem que ficar muito, muito atento a isso, tá? Outra situação, cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa. Cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa. Cargos formados por numerais e formados por prefixos ex ou vice. Professor, mas por que eu tenho que aprender os cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa? Por que isso é importante dentro da redação oficial? Porque a redação oficial, ela vai ser um processo de comunicação do serviço público para com a sociedade, seja outros órgãos públicos, sejam com pessoas físicas, ou sejam também com instituições, com entidades privadas, tá? Então, por isso que o próprio Manual de Redação da Presidência da República levanta isso daqui para você. Beleza? Ponto importante, esse aqui eu quero ler para te explicar, tá? O novo acordo ortográfico tornou opcional o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas reverencialmente, tá? Ou seja, para fazer reverência. Por exemplo, para cargos e títulos, presidente francês ou o presidente francês. Eu posso utilizar as duas coisas, tá? Eu posso iniciar com a primeira maiúscula ou eu posso não iniciar. Mas se eu fizer isso em palavras com hífen ou as duas iniciais precisam ser maiúsculas ou nenhuma das duas. Ou eu uso as duas ou eu não uso nenhuma das duas, tá? Isso tem que ficar claro para você, beleza? E o vocativo? O que eu preciso que você lembre do vocativo? Você usa vocativo com quem você fala, com quem você se dirige e você sabe que vai conseguir ali ouvi-lo ou ler aquilo que você enviou, beleza? Então, prestar muita atenção nisso, tá? Professor, o vocativo, ele é elemento obrigatório quando a gente fala de redação oficial? Sim, o vocativo é elemento obrigatório. Você não pode deixar de utilizar o vocativo, tá certo? Então, vamos aqui. Usei o vocativo, vou isolá-lo com vírgula, beleza? Usei o vocativo, vou isolá-lo por vírgula. Toda comunicação oficial vai exigir o isolamento do vocativo por vírgula, tá? Beleza?
Foi chefe de Estado? Foi chefe de Estado? Você sempre vai usar excelentíssimo. Isso vai se aplicar a quê? Presidente da República, presidente do Congresso e presidente do STF, tá? Então, para estas autoridades, obrigatoriamente você vai utilizar o excelentíssimo antes, tá? No vocativo, beleza? Agora, professor, a autoridade foi tratada por Vossa Excelência. Eu vou usar excelentíssima? Não. Vai usar senhor ou vai usar senhora e em seguida o cargo, beleza? Senador, senhora senadora, juiz, senhor juiz, ministro, senhor ou senhora ministro ou ministra. Beleza? Tudo bem? Se eu vou me comunicar com um particular, com uma pessoa física, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar senhor ou senhora, beleza? E vou utilizar o termo, isso aqui é o termo institucional, certo? Vou chamar isso aqui de termo institucional ligado àquele tratamento que a instituição faz. Beneficiário, eleitor, contribuinte, doador, enfim, vou utilizar o termo, tá? Agora, tá? Se eu ainda posso fazer o seguinte, eu ainda posso utilizar o senhor ou senhora, posso utilizar prezado senhor ou prezada senhora e colocar o nome. Beleza? Tudo bem? Ponto importante, por favor, isso aqui, bizu, tá? Digníssimo. Digníssimo e ilustríssimo não se usa, tá? Doutor, gente, você não tá falando, deixa eu dizer pra você, guerreiro, você não tá falando com garçom, beleza? Então, você não usa doutor, tá? Doutor a gente usa com garçom, beleza? A gente usa pra chamar ali um médico, uma pessoa que tenha de fato um doutorado, tá? Mas você não usa na comunicação oficial, tá? Vamos resolver umas questões? Bora aqui, veja só. Durante a redação de um ofício, lembrando, falei para você, ofício tá ligado ao expediente oficial, beleza? Não esquece, todos os documentos oficiais hoje, memorando, enfim, todos os documentos oficiais hoje são chamados de ofício, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente vai falando ali de um ofício, de um requerimento, de um memorando, a gente tá falando aí do expediente oficial ou do padrão ofício. O último manual de redação trouxe essa nomenclatura para se referir aos dispositivos cabíveis ali dentro da redação oficial, tá? Então vamos lá. Eu não posso, veja, eu não posso fazer o seguinte. Eu não posso. Vamos lá, o que eu não posso fazer? Eu devo verificar a correta utilização dos pronomes de tratamento? Devo. Eu devo incluir uma saudação e fechamento? Devo. Eu devo usar uma linguagem informal? Negativo. Eu não posso utilizar de informalidade, tá? De maneira nenhuma, beleza? Por isso, gabarito dessa questão, item C de cachorro caramelo, tá? De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República na redação oficial, o pronome de tratamento adequado para fazer referência no corpo do texto aos senadores da República é... Vamos lá, senhoras e senhores. Vossa Excelência, eu uso para me referir aos senadores, certo? Vossa Majestade, reis, rainhas, né? Reis e rainhas, beleza? Vossa Eminência, autoridades religiosas, tá? E Vossa Senhoria, um pronome de tratamento utilizado aí para pessoas físicas, beleza? Eu vou utilizar Vossa Senhoria em situações em que eu vou me referir a pessoas físicas e normalmente pessoas ali que têm um renome, têm um prestígio, enfim, beleza? Tranquilo?
Vossa Eminência. Eu coloquei os outros e não coloquei Vossa Eminência, né? Vou usar Vossa Eminência para cardeais, beleza? Então, aqui, cargo ligado à igreja, tudo bem? Vamos lá. Última questão dessa aula, inclusive algo que eu falei lá para você, né? Perceba aqui o seguinte: o fecho das comunicações objetiva, saudar o destinatário. Em relação a essa utilização em comunicações oficiais, é correto afirmar que item A, utiliza-se respeitosamente, olha aí, ó, o que eu falei, ó, exatamente aquilo que eu levantei, exatamente aquilo que eu falei para você, tá? Precisa prestar muita atenção, beleza? Utiliza-se respeitosamente para autoridades de hierarquia superior à do remetente. Verdadeiro, tá? Então, nosso gabarito aqui é A de aprovação, tá? Quando é que eu vou usar? Vamos aqui, presta atenção, guerreiro. Respeitosamente para hierarquia superior. Atenciosamente para indivíduos de hierarquia inferior à do remetente, tá? Então, de novo, respeitosamente para indivíduos, para quando você envia aquela documentação oficial para indivíduos de hierarquia superior a de quem está remetendo a mensagem, e atenciosamente para indivíduos de hierarquia inferior àquele que está remetendo a mensagem, beleza? E é isso. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você e até mais. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo! Fala, guerreiro, fala, guerreira. Professor Jobson por cá, mais uma aula de redação oficial. Nessa aula quero mostrar para você o padrão ofício, tá? Então essa vai ser uma aula um pouquinho mais densa, informações mais técnicas ligadas à redação oficial, mas que são conteúdo de prova também. Eu sempre digo isso, né? Toda aula eu digo, isso aqui é conteúdo de prova, isso aqui é conteúdo de prova, porque realmente é conteúdo de prova, kkk. Se não fosse, nós do Objetivo não traríamos para você. Mas, sem mais delongas, bora cuidar na vida, né? Vamos para o material. Vamos lá. Aqui, tratando ainda de questões ligadas à comunicação oficial, né? E, como eu te falei, quero tratar aqui contigo do padrão ofício, tá? Um ponto importante que tem sido cobrado ultimamente é a questão da nomenclatura, né? Você tinha até o último manual, tá? Antes de 2018, isso aqui vai mudar em 2018, tá? Isso aqui que eu vou te explicar agora muda em 2018, na última reformulação do Manual da Presidência, tá? Você tinha 3 expedientes. Você tinha um ofício, você tinha um aviso e você tinha o memorando, tá? O aviso, só quem usava era ministro ou autoridades de mesma hierarquia. O ofício, outras autoridades, e o memorando entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu trabalhasse na Universidade Federal do Ceará
e eu fosse do departamento de letras vernáculas, tá? Eu quisesse me comunicar com o departamento de, deixa eu ver, departamento de tradução e estudos literários. Para eu me comunicar com esse outro departamento, dessa outra unidade administrativa do mesmo órgão, o UFC é o órgão, eu sou do departamento de letras vernáculas, neste exemplo, e eu quero me comunicar com o departamento de estudos da tradução e estudos literários, beleza? Eu utilizaria o memorando. Eu não poderia utilizar o aviso, por exemplo, tá? Só que aí o que aconteceu? Em 2018, houve uma mudança, né? O manual ele foi reformulado, ele foi revisto, e com essa mudança houve aí como é que diz? A reformulação, quase não sai, pelo amor de Deus. Houve aí a reformulação das nomenclaturas. Então, hoje, tá? Hoje você tem tanto uma nomenclatura quanto uma diagramação única. Então, existe um padrão documental hoje quando eu falo de redação oficial. Se você tivesse feito concurso antes de 2018, por exemplo, tu ia ter que saber cada um desses. Entendeu? Então isso dificultaria mais ainda as coisas. Essa unificação, ela facilitou inclusive o uso da nomenclatura, porque hoje você não vai usar, e se isso aparecer na tua prova, se liga, tá? Você não vai usar as nomenclaturas aviso, ofício, memorando, enfim, tu vai usar sempre a mesma nomenclatura, tu vai usar ofício, tá? Então, essa nomenclatura, ela é uma nomenclatura única, certo? Então, hoje você usa uma nomenclatura única, tá? E aí eu quero mostrar para você, nessa aula, exatamente essas eu quero mostrar a estrutura, as estruturas dessa nomenclatura única, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Cabeçalho. Cabeçalho é elemento obrigatório. Ele fica na primeira página do documento e ele é centralizado, certo? Mas ele é centralizado tomando por base a área determinada na formatação. Não se preocupe que eu ainda vou mostrar para você questões ligadas à formatação, beleza? Então vamos aqui. Primeiro elemento do cabeçalho que você tem que ter em mente é o brasão de armas da República, certo? Ele não precisa ser colorido, certo? Ele pode ser preto e branco, tá? Ele pode ser preto e branco. Eu não vou chamar de incolor porque, querendo ou não, você tem aí duas cores, né? O preto e o branco, tá? Pessoal, um ponto importante que eu preciso deixar claro para ti é mania, sabe? Esse negócio desse uso do coletivo. Você me desculpa, mas é mania. Às vezes eu tô falando com uma única pessoa, pessoal. Aí a pessoa olha pra mim. Hã? Pessoal? É mais forte que eu, tá? Mas vamos voltar aqui. Você não deve, você precisa entender isso, tá? A marca da instituição, ela não deve ser utilizada na correspondência oficial. Por quê? Porque o brasão de armas ele precisa ser elemento predominante, beleza? Então você não vai usar aí a marca da instituição, seja um ministério, uma secretaria, uma autarquia, enfim, não importa, não vai utilizar, tá? E aí, outro elemento do cabeçalho é o nome do órgão principal. Por que o nome do órgão principal, professor? Porque, por exemplo, eu vou pegar uma universidade como exemplo, tá? Você tem vários departamentos dentro de uma universidade. Você tem, por exemplo, a faculdade de medicina, a faculdade de educação, a faculdade de engenharia, a faculdade de arquitetura, enfim, que são instituições que estão dentro de um órgão principal, beleza? Então, no documento, junto do brasão de armas, precisa aparecer o nome do órgão principal e não do órgão secundário. O que eu estou chamando de órgão secundário aqui é o eventual emissor que está inserido dentro de uma instituição, beleza? Depois é que virão
os nomes dos órgãos secundários, quando necessários, da maior para a menor hierarquia. Então imaginem vocês, ó, Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, e aí Departamento de Anatomia. Então é nessa ordem, beleza? Órgão principal, órgãos secundários, beleza? E o espaçamento entre linhas vai ser um espaçamento de 1 ponto, beleza? Tranquilo? Jobson, eu preciso lembrar disso, professor? Precisa, tá? Do maior pro menor. Sempre do maior. Vou tentar fazer uma bolinha aqui. Pro menor, beleza? Sempre sai do maior pro menor obrigatoriamente. No caso aqui, repito, Universidade Federal do Ceará é o maior. Faculdade de Medicina seria, dentre os secundários, o maior do que o departamento, porque o departamento está inserido dentro da faculdade e a faculdade está inserida dentro da universidade. Então é isso que você precisa ter na sua mente, beleza? Outro ponto importante é a identificação do expediente. Lembrando aqui a você que ofício é o nome padrão para tudo. Então, é aviso, é memorando? Ó, vou voltar aqui para te lembrar. É ofício, é aviso, é memorando? Não importa, tá? Você vai utilizar sempre o nome ofício, beleza? Então, você vai indicar primeiro o nome do documento, beleza? Ou seja, o tipo de expediente. Detalhe importante aqui que eu preciso que você, por gentileza, observe, tá? Todas as letras maiúsculas, beleza? Todas as letras maiúsculas, não pode haver aqui uso de letra minúscula. Eu tô colocando isso para você e coloquei aqui inclusive o exemplo, porque se aparecer na tua prova e pedir, eventualmente cobrar de ti e lá tiver assim, ofício com minúsculo, e aí tem lá número, tá errado aqui. Não posso usar letra minúscula, só vou usar letra maiúscula aqui, tá? Então, importante deixar isso claro para você. Numeração, porque existe uma padronização, tá? A abreviatura da palavra número padronizada por como NO. Não pode fazer outro tipo, tá? De abreviação, precisa ser essa obrigatoriamente. E as informações do documento. Professor, como assim as informações do documento? Vamos aqui. Esse primeiro é o número do documento. Número do documento. Jobson, esse número, professor, ele é necessário, ele é obrigatório? Sim, porque este número ele vai para os registros de protocolo, tá? Lembrando que quando a gente fala de correspondência oficial, existe a necessidade do processo de protocolação dos documentos. Então, o número do documento é crucial, beleza? O ano de expedição do documento, tá? Então, aqui você tem ano de expedição, beleza? Você tem a sigla, tá? Muita atenção. As siglas, na verdade, são várias, elas vão do maior pro menor, beleza? Sempre, tá? Perdão, aqui foi erro meu. Elas vão do menor para o maior. Então, o menor, no exemplo que eu dei no slide anterior, departamento de anatomia, faculdade de medicina e o maior, UFC. Então, departamento de anatomia, faculdade de medicina, UFC. É dessa maneira, tá? Alinhamento, professor, alinhamento disso no documento. Alinhamento total à esquerda. Beleza? Alinhamento total à esquerda, tá? Importante é que você tenha essas informações
Porque daqui a pouco isso vai virar minha frase, né? Daqui a pouco vai ter aluno aí usando isso no Instagram. Isso aqui é conteúdo de prova. Então, presta atenção que isso aqui é conteúdo de prova, tá? Jobson, para que serve isso aqui? Para eu identificar o expediente. Ou seja, para eu identificar aquele documento, tá? Obrigatoriamente eu preciso ter estes elementos. Aqui, eu acabei não colocando, deixa eu puxar aqui, tá? Expedidor, beleza? Isso aqui, essas siglas são do expedidor. Expedidor é aquele que emite, que expede o documento, beleza? Vamos lá. Outra parte importante, local e data. Você não pode esquecer que você precisa de local e data, certo? Cidade, dia, mês e ano, tá? Cidade, dia, mês e ano, tá? Local e data do documento. De novo, cidade, dia, mês e ano. Isso aqui é obrigatório. Não esquece, cidade, dia, mês e ano, cidade, dia, mês e ano, cidade, dia, mês e ano, tá? Alinhamento na parte inferior direita ou na parte superior direita. Depende aí do padrão institucional. Este aspecto ele é variável, mas ele sempre deve ser alinhado à margem direita, tá? Nunca à esquerda. O que fica à esquerda? A identificação do documento, a identificação do expediente. Já no caso, local e data ficam à direita. Tranquilo? Beleza? Dito isso, vamos aqui para a próxima situação, que é a do endereçamento. O que é endereçamento? Todo expediente, ele é uma correspondência oficial e ele vai ser endereçado de alguém para alguém. No caso, de um órgão para outro. Quando eu digo alguém, eu não estou me referindo a pessoas físicas. Estou me referindo à entidade do serviço público que vai se comunicar com outra entidade, seja ela pública ou privada, ou em determinadas circunstâncias, uma pessoa física, tá? Quando eu vou endereçar, eu preciso envelopar este documento. E para fazer o endereçamento, você tem que lembrar que você tem que trazer o vocativo, é elemento obrigatório. O nome do destinatário, vamos lembrar do seguinte, tá? Forma de tratamento tá ligada ao pronome de tratamento que você vai utilizar, beleza? Então é importante que você fique atento aos pronomes de tratamento, tá? Estes pronomes, eles estão previstos dentro do Manual de Redação da Presidência da República. Gosto sempre de frisar para você, toda aula que eu estou dando aqui, tratando de redação oficial, estou tomando por base o Manual de Redação da Presidência da República, porque é ele que é cobrado em prova, tá? Preciso trazer o cargo do destinatário, beleza? O endereço. Vamos lá. Se você não lembrar, isso aqui é muito difícil, tá? Isso aqui é muito, muito, muito difícil cair em prova, tá? Mas se você não lembrar que o endereço é elemento necessário, você possivelmente vai sofrer aí a perda de uma questão, tá? Endereço é necessário, endereço é obrigatório e é elemento inegociável dentro do endereçamento, tá? Professor, mas como é que eu vou alinhar esse endereçamento? Você vai alinhar esse endereçamento à esquerda. Um detalhe que eu queria lembrar aqui para vocês, que eu queria, na verdade, destacar para você, é o seguinte. Quando eu vou, tá, utilizar de um ofício para o mesmo órgão, o CEP não é obrigatório. Eu só preciso botar a cidade e a unidade da federação. Mas o CEP não é obrigatório, beleza? Então isso precisa ficar claro para você, tá? Vamos lá. Como é que é a organização desse endereço, professor? Já que o senhor está frisando tanto, tá? Informação de local ou localidade, beleza? Do destinatário, tranquilo. Informação do setor
informação do setor, certo? Isso aqui na primeira linha, tá? Beleza? Tranquilo. E na segunda linha, CEP, cidade e unidade da federação. Eu ia colocar CE aqui, do nada. E unidade da federação, beleza? É essa a organização. E isso aqui sempre vai ficar, não esqueça disso. Essas informações, elas ficam alinhadas à esquerda. Não existe, quando eu falo de endereçamento, quando eu falo de local e data de documento e quando eu falo de identificação do expediente, não existe elemento centralizado. Qual é o elemento que eu tenho centralizado? Cabeçalho. Voltei aqui para o cabeçalho para falar isso para você. Eu só centralizo o cabeçalho, os outros elementos à esquerda ou à direita. Beleza? Aqui foi. Presta atenção aqui, veja só. Pronome de tratamento no endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência, o senhor. Jobson, mas isso aí é em que momento, professor? Isso aqui é no endereçamento. Beleza? Perceba que eu estou tratando aqui de endereçamento. Então, no endereçamento, obrigatoriamente, eu preciso ter o pronome de tratamento, o nome, local, e aqui, ó, embaixo, CEP, cidade, unidade da federação. E essa parte aqui seria o endereço. Tranquilo? Então, eu tenho aqui os elementos que são aí obrigatórios, tá? Eu coloquei este exemplo porque literalmente este exemplo está previsto no Manual de Redação da Presidência da República e eu já vi cair, inclusive, trecho do manual em prova. Por isso que tudo que eu estou fazendo aqui contigo está sendo muito pautado ali dentro do que está previsto no manual. Tá tendo uma coisa ou outra que eu estou te explicando de maneira mais detalhada, porque muitas vezes o manual, para quem não entende, ele é mais denso, então eu estou detalhando, eu estou esmiuçando para facilitar a tua vida, beleza? Dito isso, vamos aqui. O assunto, professor, eu preciso ter o assunto, eu preciso obrigatoriamente. O assunto, ele deve ser especificado, certo? Não existe um padrão ofício sem a especificação do assunto, tá? Jobson, posso ser detalhista? Não, você vai ser sucinto, beleza? Ele precisa ser feito, esse assunto ele precisa ser mostrado de forma sintética, beleza? Lembra do que eu falei sobre a questão da objetividade, tá? A objetividade e a concisão são elementos ligados aí à redação oficial que a gente não pode esquecer, tá? Não esqueça disso, guerreiro, pelo amor de Deus. Primeiro, o título, beleza? Eu preciso ter o título. O que é o título? O título, ele é um elemento de definição, certo? Todo título é um elemento de definição, tá? Fiz o título. O que eu vou fazer? Ah, detalhe, primeiro, tá? A palavra assunto, ela é obrigatória. Eu vou colocar assunto, depois vou fazer uso dos dois pontos e aí vou dar o título, certo? E aí eu preciso descrever logo em seguida. Vamos lá. Dei o título, tranquilo. Eu vou descrever o conteúdo do documento. A inicial precisa ser maiúscula, tá? Não posso ter uma inicial minúscula e não pode, este ponto aqui, ele não pode ser maior do que 5 palavras, certo? Eu não posso aqui ter um título ou ter uma descrição de assunto, me perdoem, eu não posso ter uma descrição de assunto com mais do que 5 palavras, tá? Ela precisa ter no máximo 5 palavras, tá? Em seguida, eu vou precisar colocar aqui o destaque, tá? Jobson, como assim destaque? Como assim destaque? Você vai colocar tudo isso
em negrito, beleza? Pontuação. Pontuação. Eu preciso respeitar a pontuação? Precisa, tá? Ponto final depois do assunto, tá aqui meu ponto final, tá? E o alinhamento sempre à esquerda. Coloquei o assunto, ponto final. Descrevi o assunto, ponto final, beleza? A pontuação é obrigatória. Caiu uma questão na tua prova, te pedir para identificar o erro e tiver faltando os pontos finais, tu pode marcar que aquele item é incorreto, tá? Beleza? Tranquilo? Espero que esta parte tenha ficado clara para você. E vamos para o texto do documento, né? Existe uma padronização no documento oficial, tá? Eu preciso que você entenda isso. Não existe documento oficial que não siga um processo sólido de padronização. Você já está estudando redação oficial, você está vendo isso aqui comigo, porque existe obrigatoriamente a necessidade de uma padronização. Beleza? Tudo bem? Vamos aqui. Introdução e desenvolvimento. Beleza? Introdução e desenvolvimento, desde que eu não esteja usando o processo de encaminhamento de documentos, ou seja, não esteja encaminhando esse documento para nenhuma outra unidade, beleza? Na introdução, o que eu preciso deixar claro? Qual é o objetivo da minha comunicação? Eu preciso esclarecer ali qual é o objetivo da minha comunicação, beleza? Não precisa, pessoal, vou falar dessa maneira para você porque eu acho que fica mais claro para tu entender. Não precisa rasgar seda, entendeu? Não, eu tenho prazer, a satisfação. Não. Informo isso, solicito isso, comunico isso, requiro isso. Enfim, tu vai usar a forma direta, sem delongas, sem arrodeios, sem nada nesse sentido, tá? E aí, em seguida, vai fazer o desenvolvimento, vai detalhar o assunto, tá? Vai detalhar o assunto com o máximo possível de clareza, beleza? E aí um ponto importante. Se houver mais de um tópico no que você vai tratar no documento, você precisa dividir em 2. Então, vamos supor que eu tenho tópico 1 no assunto e tópico 2. Eu preciso dividir estes tópicos em parágrafos diferentes. Para quê? Para que o texto fique claro. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? E dentro do próprio desenvolvimento, isso é uma característica da redação oficial, dentro do próprio desenvolvimento, você traz a conclusão. Você não vai trazer a conclusão numa parte separada do texto, isso não acontece, tá? Você vai trazer a conclusão dentro do próprio desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Tu fez aqui um documento em 2 tópicos, tá? Ao fim do segundo tópico, aqui dentro mesmo, você já traz a conclusão, beleza? Não existe isso de separar um outro parágrafo para isso, tá? Tranquilo? Agora, professor, eu vou usar para encaminhar o documento. Caiu na minha prova lá uma situação de encaminhamento de documento, quando o ofício é usado para encaminhamento. Como é que fica? Vamos lá. Aí muda, tá? A introdução ela deve ter referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Ou seja, o documento vai se referir a outro, tá? Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, o que vai acontecer? Você precisa iniciar com a informação do motivo da comunicação, que vai ser encaminhar, beleza? E aí você precisa indicar os dados completos daquilo que está sendo encaminhado. Então, você precisa fazer o que a gente chama de apontamento, certo? Na introdução, quando há encaminhamento de documento, você precisa fazer um apontamento, tá? Nesse apontamento, os dados do documento, e aí, qual é o tipo de documento, de onde é que ele vem, quando ele foi emitido,
quem é o signatário, qual é o assunto. Então, tudo isso precisa aparecer, beleza? E, por último, não menos importante, por que que eu, serviço público, órgão, estou encaminhando esse documento para outro órgão? Tranquilo? Beleza? E, por último, não menos importante aqui, nesse caso de encaminhamento, desenvolvimento, tá? Se você precisar fazer algum comentário, você faz. Caso não, você não constrói absolutamente nada aí dentro. Por quê? Porque no caso de encaminhamento, o que eu preciso que você entenda? Não existe desenvolvimento, tá? Se houver alguma necessidade de acréscimo de informação, beleza. Mas se não houver, tá encaminhando o documento, faz ali a introdução e acabou. Coloca as informações, aquelas informações são obrigatórias, tá? Mas desenvolvimento não é um elemento obrigatório, tá? Beleza? Independente de ser para encaminhamento de documentos ou não, a formatação é a mesma. O documento precisa ser justificado no alinhamento, o espaçamento entre linhas é um espaçamento simples, beleza? E os parágrafos, ponto muito importante, espaçamento de 6 pontos após cada parágrafo, recuo de 2,5 na margem esquerda, numeração dos parágrafos somente quando tiver 3 ou mais. Então, se o documento tiver 2 parágrafos, não enumera parágrafo. Só enumera se tiver 3 ou mais. Beleza? E você não numera vocativo e fecho. Quais são as fontes? Calibre, que é a mais comum. Beleza? Para o corpo do texto, 12 pontos. Para citações recuadas, 11 pontos. E para notas de rodapé, 10 pontos. Beleza? E se você for utilizar símbolos nestes documentos, ou você vai utilizar a fonte symbol ou a Windings, tá? Ou uma ou outra. Não pode usar outras fontes que não sejam essas que estão previstas aqui para o documento. Aconselho fortemente vocês memorizarem a Calibre, porque é a mais utilizada, tá? E para os símbolos, não esquecer que ou é symbol ou é Windings, tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Tá aqui o exemplo, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Simples, direto, respeitando aqui, veja só, 12 pontos, beleza? Utilizando aqui, qual é a fonte aí, professor? É Calibre, tá? A fonte que está sendo usada aqui é Calibre, tamanho 12. Tranquilo? Ó, olha aqui, ó, parágrafo, 6 pontos após cada parágrafo. Tranquilo? Beleza? E os fechos, vamos lembrar aqui, ó. Autoridades de hierarquia superior, respeitosamente. Autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior. No fecho, eu vou usar o quê? Se a autoridade for superior a mim, eu vou usar respeitosamente. Se for do mesmo nível hierárquico que eu, ou inferior, eu vou utilizar atenciosamente, beleza? Alinhamento à margem esquerda, recuo 2,5 de distância da margem esquerda, espaçamento simples, tá? Espaçamento aqui simples, 6 pontos após cada parágrafo, e eu não vou enumerar, não vou numerar aqui os fechos, beleza? Dito isso, vamos aqui resolver algumas questões rapidinho, para que você tenha aí fixado esse conteúdo, tá? O documento oficial denominado ofício é o meio utilizado para que uma autoridade pública apresente alguma informação ou questionamento perante o público externo. Assinale a alternativa que apresenta uma característica que não deve constar em um ofício emitido por autoridade pública. Gabarito dessa questão, item D de jeans, beleza? O jeans aqui é zoeira, tá, pessoal? É porque eu sempre lembro, tá? Item A, precisa, destinatário, número do documento é necessário, assunto a ser abordado, como nós aprendemos, é necessário, só não posso fazer uso de uma linguagem informal. Em relação à correspondência oficial, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item. Todos os expedientes anteriormente denominados aviso, memorando e ofício passam, a partir de agora, a ser chamados unicamente de ofício pelo MRPR. Procede? Procede. Então isso aqui é certo, tranquilo? Item C de cachorro caramelo. E
de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, são partes do documento no padrão ofício, exceto, vamos lá, local e data do documento precisa conter? Precisa, mostrei para você. Cabeçalho, precisa, mostrei que é a única parte centralizada do padrão ofício, inclusive. Endereçamento utilizando pronomes que demonstre proximidade e intimidade? Negativo, né? Negativo, não posso ter isso. E a identificação do signatário também é fator importante. Dito isso, finalizo esta aula. Agradeço mais uma vez pela tua atenção e pela tua paciência. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!